Mas Tô o falando João, de quem o que ele tá está na área. falando, então, não está certo? Tá certo. Mas a questão não é a questão de estar certo. A questão de como isso vai ser utilizado. Entendeu? Bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Você que está do lado do É. local que estava ontem na boca do Donald Trump, aí com o estudo de Marselha. Exatamente. Bom dia a todos. Vamos lá para mais uma coisa de luta análise. Realmente, luta análise, como lutar e entender, né, as coisas. Olha, eu estou aqui perto, claro, de Marselha. Inclusive, a minha percepção mudou muito nas últimas 24 horas, 48 horas, em relação ao que era e o que achava e o que está parecendo ser, tá? Bom, fiz até live no meu canal e depois que ia falar sobre essa questão daqui desse Instituto de Marselha, eu mandei uma série de links. Olha, antes de começar a mostrar os links, olha, o meu tema parece que teremos mais gente falida do que falecida. O que é isso? É baseado no que uma guia de turismo de Joanesburgo, na África do Sul. Por que é importante? A África do Sul parece muito com o Brasil. Parece que a parte mais desenvolvida deles, claro, que era mais branca, mais população branca, né? É mais organizada que o Brasil, mas em compensação, outras regiões não, são iguais ao Brasil. Parece muito com o Brasil, todo mundo é da cor. Eu não estive lá, mas tem muitas pessoas que tiveram, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos. E essa guia de turismo, tem muito turismo na África do Sul, né? Ela disse lá, no final da crise, vamos ter mais gente falida do que falecida. Tá? Então, por isso, é isso que está se mostrando, quer dizer, porque, num certo nível, se o vírus foi fabricado ou não, o que devemos observar são as utilizações políticas e econômicas que estão sendo feitas disso. Exatamente. Se ele foi fabricado ou não, é uma outra questão. Uns podem parecer que sim, não, mas a utilização que está sendo dele é muito, 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 muito... Não é nem suspeita, é aparente, está na cara. Até para fazer a correção do preço dos ativos que estavam inflados lá desde 2008. Pois é. Realmente, essa área dessa parte da Bolsa, eu não entendo, e eu realmente sigo as coisas que o Holmes fala, porque eu realmente não... Essa parte eu vou para outros lados, entendeu? Mas a questão do controle sobre a população não tá nem escondido, tá? Tá bem aparente. Não, que pode ser para uma finalidade legítima. Vamos dizer que realmente é um presidente que falou, olha, ou eu impeço que as pessoas surtem, né, ou então pode acabar a sociedade. Vamos supor que esse pessoal todo está preocupado com a sobrevivência da humanidade. Poderia até ser, mas assim, que há um controle e que estão sendo testadas técnicas de controle social. Por exemplo, eu vou te dar uma informação, João. O ministro da Saúde da Suíça, que é francófono, né, ele é oriundo do cantão de Friburgo, ele é o responsável pelo interior e pela saúde. E aí ele quase todo dia tá no jornal Ao Vivo da França. E aí ele explicou o seguinte, né, que ele falou que tem uma relação dialética entre o que recomendam os experts e o que o poder público pode entregar. Então, se a gente fosse uma tecnocracia médica, no primeiro dia, sei lá, há um mês, já estaria todo mundo confinado, isso é o que ele fala, não estou dizendo que é, mas estaria todo mundo confinado 48 horas, 48 horas, todo mundo 24 horas por dia em casa. Aí fala, segundo ele, né, o político, que é quem tem que conduzir a população, falou assim, ó, eu não tenho condição de entregar isso. Se eu chegar para o suíço e falar, a partir de hoje ninguém sai de casa, as pessoas vão se revoltar e ninguém vai seguir nada. Então, eu tenho que ir moldando a reação. Então, primeiro eu vou falar, olha, fique 1 metro da frente da pessoa. Olha, daqui a uma semana eu vou fechar as escolinhas e você vai ficar com lá. Olha, você não vá ao trabalho se você puder, evite e tal, não sei o quê. E é como se fosse a ranzinha dentro da panela, ou então o garrote, você não pode de uma vez, vai fazer um pouquinho, aumentando o fogo um pouquinho e tal, não sei o quê, porque senão você tem você pode ter o rompimento da ascendência hierárquica do poder político com a população. Não, esse pessoal está contra mim, não sei o quê, que loucura é essa, eu não vou mais seguir nada. Então
pedagogicamente, falando, olha, é melhor para você fazer isso. Então, ele falou o seguinte, os cientistas estavam me falando para fazer um lockdown na hora, mas eu não posso, eu tenho que convencer as pessoas de que elas devem me seguir, que eu estou fazendo é certo. Então tem que ir pouquinho, pouquinho a pouquinho. E até por isso que a gente vê que a Suíça, ela segue tudo que a França faz, mas com um delay de uma semana. Então, até porque, olha como é conveniente, João, como a Suíça é inundada, né, pelo noticiário dos vizinhos, então, da Alemanha e da França, a pessoa já normalizou na cabeça dela que não tem nada demais ficar trancado e tal, não sei o quê, porque ela já viu na França já tá assim. Então ela vai se adaptando, aceitando psicologicamente o que vai fazer, e depois ela faz e segue. Então, é assim. O cara perguntou, assim, mas por que você não fechou a escola na mesma hora e não botou todo mundo em casa? Ele falou, se eu fizesse isso, ia ser pior, ninguém ia seguir, ia ter um divórcio entre governante e governado. Então, eu preciso ir conduzindo aos poucos. Então, é assumido, até, pelo menos na Suíça, que está sendo experimentada uma forma de controlar a sociedade mais eficazmente, talvez para seu benefício, eu não vou entrar nesse mesmo, mas assim, que está sendo testado isso, é um grande experimento social, assumidamente, João de Ataíde. Olha, e o modelo, mais uma vez, a grande experimentação, mais uma vez, como foi na Guerra Fria, a Itália, né? Que a Itália, segundo algumas pessoas, quando fusaram, é ocupada pelos Estados Unidos, né? Continuam as tropas lá, sempre foram, né? Inclusive tem as novas tropas que chegaram lá para a Operação Eurodefender, dizem que depois disseram que iam diminuir as tropas, mas ninguém falou na quantidade de tropas que iam diminuir, né? Na França elas não faz parte, não. Parece que é a Itália e a Alemanha. Vamos ver. Olha, o que eu estou fazendo aqui são conjecturas, são brainstorming, hipóteses, questionamentos, tá? Faz parte do nosso, a partir de certas coisas que a gente vê, tá? Na França hoje estão mais ou menos 11 mil casos, né? Com 372 mortos, né? Isso é muito? Não é. Se você vai ver quantos morrem na França por ano, tá aqui, eu vou ler aqui, tá? Na França morrem 612 mil pessoas por ano, tá? E em doenças infecciosas, por exemplo, morrem de pneumonia e gripe 19 mil por ano, tá? De AIDS 3.500 e de septicemia 1.800, tá? Então, olha só, pneumonia e gripe 19 mil por ano, tá? De doença infecciosa, tá? Então você vê que os números estamos longe, 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 longe de chegarmos próximo disso, mesmo que morram 5 mil pessoas, é triste, ainda não chegou nem próximo dos 19 mil que morrem por pneumonia ou gripe por ano. Bom, a questão, continuando aqui, na Alemanha tem uma mortalidade muito baixa, inclusive mandei um link sobre a Alemanha, que eu já tinha mostrado, acompanhando o link que eu tinha mostrado da outra vez, né? Você vê que o número de casos na Alemanha é muito baixo, pode até pôr esse no ar. Uhum. Pois é. Então você vê aí, esse link está em inglês, que mostra o número de casos na Alemanha. Então a gente vê que o número de casos de mortes é realmente bem baixo, né? Está morrendo menos na Alemanha que em outros lugares, dizem que a proporção de leitos é maior, não sei o quê. Na França, acho que ontem de dia, um dos responsáveis pelo hospital da França disse que ainda não atingiu o máximo, não. Todo mundo que precisa é tratado, não está ainda em tilt. Eles têm medo no futuro de não dar para atender todo mundo. Mas por enquanto. Tá aí, ó. Quantos casos de morte tem aí? 48. Pois é. Bom, agora, a questão é que a gente eu já estou acompanhando já há vários dias a questão do Hospital Universitário de Marselha, tá? Vamos mostrar uma foto do Hospital Universitário, desse aí, eu tenho uma série de fotos, que eu vou aumentando. Está na tela. Esse hospital é super conhecido em Marselha, é uma avenida ali, toda hora a gente passa ali, eu mesmo já estive nesse hospital, entendeu? Só que esse bloco na frente, que é o Instituto Universitário, como é que é? IHU, eu tenho aqui a tradução do que é, né? É como se fosse hospital universitário, tá? Instituto Hospital Universitário, é isso, tá? É uma coisa de ponta, tá? Tá aí, estou vendo isso aí. Isso aí está na rua, tá vendo? Essa é uma das grandes avenidas de Marselha, grandes avenidas, tá? E tudo isso que a gente está vendo é o hospital, hein? No início ele era aquele coisa histórica ali atrás, os lugares que eu tive, ali atrás. Esse bunker na frente que é o Instituto. Ele é, como é que é, discreto,
tá? Ele é discreto. O diretor dele é o Didier Raoult. Olha como ele é simpático, ele pediu para um artista de rua pintar aí a coisa de Marsella. Ele tem o cabelão. Quando eu vi as primeiras vezes ele falando, pensei, parece uma pessoa alternativa, assim, né? Tá? Olha aí, agora, olha, ele não parece uma pessoa bem alternativa, ele é super simpático quando ele fala, ele dá uma calma fantástica. Ele disse que ele é contra o confinamento, tá? Ele disse que a última vez que confinaram em Marsella, nessa região, foi em 1600 e pouco, que tem o romance do Jean Genot, que conta isso, e fizeram um filme com a Juliette Binoche, que existe, que é passado em Aix nessa época, tá? 1600 e tanto, que teve a peste, tá? Olha aí. Mas ele é uma pessoa... Olha aí com ele com as autoridades, tá? Da região sul, que é a região Provence, Alto Côte d'Azur. Quer dizer, para você chegar num posto desse, você tem que ser muito, muito, muito importante, tá? Muito importante. A TV, essa reportagem da TV mostra que o nível de segurança que tem é uma coisa de ponta. Você tem que lembrar que a França é um país preparado para guerra nuclear, não sei o quê. Então, ele é uma pessoa, isso aí, você ser diretor de um desses institutos aí, ele diz que foi ele diz não, foi ele que criou o tratamento com como é que é? Cloroquina? Como é que é? Não é importante, o nome aí da droga antimalária. Porque é muito comum, quando eu comecei a falar aqui, várias pessoas tiveram malária, e toda hora a pessoa é tomada com cloroquina, tá? Foi ele que criou. Isso aí, ele que criou, e mundialmente reconhecido, ele mostrou que ele é número 1 dele numa certa área. Ele mostra lá nesses vídeos aí, né, que ele é número 1 nessa área. Ele criou e ele diz assim, não, eu sou contra o confinamento, o modelo deve ser o chinês e o da Coreia do Sul, tá? Mas, como é que eu vou dizer? Ele diz que é facílimo de curar isso aí, que são pouquíssimas mortes. Ele diz que tem gente que diz que é 3% de morte, ele diz não, eu digo que é 0,8% de morte e talvez seja menos, porque se a gente só testa as pessoas que estão infectadas ou que parecem que têm sintomas, mas ele diz, se você pegar todo mundo, vai ver que é de 8%, ele diz que por enquanto 0,8%, mas acha que é menos o índice de mortalidade, menos. Entendeu? Ele diz que não tem acostumado com isso, ele diz que são 20 coronavírus circulando no mundo, esse é o 21º coronavírus. O que ele diz, então, dá uma paz nisso, né? Dá uma calma, dá uma paz, não é? E realmente, quando você vê ele falando, que pessoa simpática, ponderada, ele diz, não, isso aí é tudo fácil. Só que ele diz, então, que a China, que eles que são mais avançados, ele sempre fala China e Coreia, tá? Agora, olha só, João, estou mostrando aqui na tela o canal que você me mandou, o link dele exatamente. no YouTube. Todo mundo pode entrar nesse Você canal vê aí. que viralizou, assim, alguns vídeos dele estão com acesso para vídeos técnicos, né? Você vê, por exemplo, tem um aqui que ele, possivelmente, onde ele apresentou os resultados da pesquisa clínica dele aí com os 24 pacientes. É esse aqui, ó, coronavírus, né? Diagnostiquemos e tratamos. Primeiros, aqui, deixa eu ver o título todo, acho que é, sei lá, primeiros resultados, deve ser isso aqui, deixa eu ver aqui, ó, abrindo aqui. Aí ele fala... cadê o título? Primeiros resultados, né, resultados preliminares para a cloroquina, que é a substância. Aí você vê um vídeo técnico, então que ele está fazendo a apresentação de um estudo clínico, assim, não necessariamente a coisa mais acessível e atraente do mundo, mas eis que está com... o canal deles não é muito grande, então tem 26.200, menos que o do Expresso aí, mas está com 826 mil acessos, uma apresentação técnica, ele está mostrando para os pares dele. Então você vê que realmente o pessoal está de olho no que ele está fazendo, João. Mas olha só, foi mostrado ontem na BFM TV, ou já tem alguns dias ele foi entrevistado pela BFM TV, que é uma das TVs mais populares aqui. De notícias, ontem, como se fosse uma... Exatamente, de notícias, E ontem, então quer dizer, tem vídeos meio leves, não são tão complicados os vídeos como parece não, hein? Isso aí qualquer um pode ver. Esse aí é o mais importante. É a conferência que ele fez segunda-feira. Esse aí explica tudo o que está por trás. Mas eu só fui entender, eu só fui ter o brainstorm do que é ontem à noite e hoje, do que é. Tá? Foi até bom eu não ter feito a minha live, porque há 2 dias atrás eu ia falar coisas diferentes, tá? Sobre isso aí. Bom, quer dizer, a porta-voz do governo francês já falou que, olha, tem esses resultados em Marseille. Se lembra que quando teve os primeiros confinados que vinham da França, da China, franceses que vinham da China, primeiros confinados foram nessa região aqui. Você lembra? É verdade. Foi por causa desse instituto aí, por causa desse cara aí desse instituto. Eu pensava que era um instituto de doenças tropicais, que eu já até tive antes de ir para o Benin, não sei o quê, que era no Hospital Norte. Não, é esse aí.
não é segredo, não é nada, tudo isso é público. Só que agora que fica claro as coisas, tá? Então teve aí por causa dele. E ele, justamente, ele falou que testou todas essas pessoas aí, tá? Então é esse cara aí que é um cara fundamental, tá? Então é por isso que tem inclusive, na cidade de Aix-en-Provence, tá? Né, onde eu moro, também tem gente num setor, é fora da cidade, né? Também são dois polos próximos, né? Os dois a 20, 30 quilômetros desse lugar aí, tá? Eu estou até que meio aqui nervoso falando isso. É uma coisa... Agora, é o seguinte, ele mostra que a saída é fácil e que o que ele diz é que não, confinamento não resolve, não é isso. O negócio é testar as pessoas, tá? E tratar as pessoas que tem que tratar com a cloroquina. Tratar, não seja com qualquer coisa, seja de cloroquina, mas não seja, tratar as pessoas que estejam doentes, né? Ele diz que algumas coisas não podem fazer, não pode escarrar na moto ou no carro, porque isso realmente pega muita coisa. Ele disse, olha, teve doenças com mortalidade mais alta, isso aí não é uma pessoa muito calma, quer dizer. Então, essa é a primeira impressão de tudo, tá? Olha, eu não estou falando que ele participa disso diretamente. Ele pode estar sendo operado. Só que uma coisa, não se chega num posto desse, num lugar desse, sem isso aí, isso que ele dirige, é o equivalente a uma coisa nuclear. Entendeu? A uma instituição, como se fosse de uma segurança nuclear. Vocês verem, quer dizer, de importância. Então, não é qualquer pessoa que chega lá. Sim. Entendeu? Não é qualquer pessoa. E é impossível você não estar diretamente ligado na segurança nacional estando nesse posto. Eu não estou falando que qualquer médico que trabalha lá está nisso. Mas, João, o que ele está falando, então, não está certo? Está certo. Mas a questão não é a questão de estar certo. A questão de como isso vai ser utilizado. Entendeu? O modelo dele, no final das contas, ele fala da China todo o tempo. China, Coreia do Sul. China, Coreia do Sul. Eu fui ver por que ele põe a Coreia do Sul no meio. Porque como tinha várias pessoas falando assim, mas a China é um país comunista, ou socialista, ou de Estado forte, já saiu gente ontem no Figaro, em coisas de direita, dizendo, não, a Coreia do Sul também tratou, e é um Estado democrático, né? E também tratou e tem bons resultados. Pois é, qual a diferença da China e da Coreia do Sul, não sei o quê. Eu fui ver como é a questão do tratamento da Coreia do Sul. O tratamento da Coreia do Sul é coisas de como é que é. Isso aí que está propondo no Brasil é fazer exames nas pessoas, tá? E seguir pelo celular. Tá? E vou falar uma coisa. A coisa que vai ser proposta. Todo mundo vai ficar em quarentena durante um bom tempo. Eu tenho informações aqui que não é por 15 dias, é 1 mês e meio da base. E agora já estão soltando coisa. Eu tinha informações de pessoas que trabalham no hospital, tá? Que falaram assim, olha, estão falando em 1 mês e meio, tá? As condições não vão ficar mais fáceis, vão endurecer. É aquela história que a gente falou, da ranzinha, da panela, vai mantendo, porque se falar de uma vez, a pessoa reclama. Exatamente, tá? Então, eu sou, em linhas gerais, né, estou de acordo com o Alexandre Acosta, que disse que o surto sanitário está sendo utilizado como uma maneira de controlar os efeitos da insatisfação e a revolta com o neoliberalismo. Aí eu digo, tem algo de militaresco no tratamento disso. Tá? Na Itália já se viu movimentação de tanques e de tropas. Tá? Ontem eu vi um tanque sendo carregado. Quer dizer, normalmente os tanques aqui são carregados dentro de coisa. Às vezes eles andam diretamente numa autoestrada. Mas isso até, assim, de uma certa forma, não é escondido, João, porque eles estão falando que eles precisam do auxílio das Forças Armadas para fazer a coação. Então, na França é dito isso, que eles podem utilizar as Forças Armadas, e até aqui na Suíça, que é um estado que não tem tradição beligerante, muito pelo contrário, mas o Exército está desde o início mobilizado, uma mobilização que não se vê desde 1939 do Exército da rua para ajudar na crise sanitária, etc. e tal. Olha, praticamente todos os países vão utilizar isso. Olha só, pessoa mais velha, que eu falei, falou assim, pessoa bem velha, que tem 80 e poucos anos, falou assim, é a guerra, né? Olha só. Olha que maneira que ela reagiu. Não é pessoa assim super informada, não. Pessoa que viveu a Segunda Guerra Mundial. É a guerra, né?
Mas o Macron falou na rede nacional que ele chamou que a França está em guerra. O Trump também. O vocabulário é muito beligerante. A China falou primeiramente que era uma guerra do povo contra isso, e o Trump também fala que os Estados Unidos está em guerra contra esse inimigo invisível. Olha só. O que está acontecendo na Itália vai passar para outros países. A questão, como é que eu vou aqui seguir? Eu acho que eu tenho que, de certa forma, olha só, hoje, o que está acontecendo que é estranho é que as notícias estão vindo no mesmo dia em vários países diferentes, tá? Até 5 dias atrás, ninguém falava nas pesquisas desse cara. Eles estavam lá, os vídeos do DJ Raul. Ninguém falava, mas ninguém falava. Começou a falar 3 dias atrás, 4 dias atrás, tá? E ontem já chegou, o Trump já falou disso, né? Sem identificar. Ele falou, olha, o FDA e tal, não sei o quê, parecia que era uma coisa dele. Sinceramente, eu espero estar enganado. Eu vou adorar estar enganado ou estar exagerando, tá? Mas é nosso dever levantar questões e hipóteses, tá? A questão de que o vírus é uma arma utilizada, para mim, a principal suspeita é o fato do Irã estar sendo muito afetado. Porque outros países, que são países muito mais pobres que o Irã, com um sistema muito pior, deveriam ter afetado antes. Então, isso, para mim, é muito suspeito, tá? Muito suspeito. It does look a little bit suspicious. When you look at the map, look at Iran here with 10,075 cases. Now, this was from yesterday, but look at the surrounding areas. Look at Afghanistan, 7 cases in Afghanistan. Look at over here in Iraq, 71 cases in Iraq. Look at the Arabian Peninsula. I mean, you've got 80, 74, 18, 45 in Saudi Arabia. You know, you've got all of these small numbers surrounding Iran, but you've got 10,075 cases in Iran. And if you look at the countries in between Iran and China, look at here again. If you look at the map, you've got India with only 73. I mean, India is a densely populated country, and they only have 73, yet Iran has 10,075. Now, some people say, well, the reason why Iran got it was because China and Iran have a strong trade partnership. Well, China has a strong trade partnership with many countries around the world, and yet those countries are not seeing thousands and thousands of coronavirus cases, not like Iran. And Iran is having a really difficult time managing the virus. They've got a high death rate going on in Iran. So people are kind of raising an eyebrow and saying this looks a little bit suspicious. That, you know, look at over here when you take a look at all of the areas surrounding China. You know, China, of course, had over 80,000 cases. And you've got, look at these numbers, 49, 10, 39, 73, 1. Hardly any cases. And somehow the virus was able to jump from China all the way to Iran with 10,000 cases in Iran, and yet all the surrounding nations don't have nearly as many, including nations that have very strong trade agreements with China. The United States imports more from China than I think any other country, and yet we're not seeing 10,000 cases. I mean, not yet. A questão é que quando a gente vê esse cara, o DJ Raul, e tudo isso que ele faz, é fantástico o que ele faz. Ele mostra que é muito simples. Basta as pessoas estarem, serem testadas, entendeu? E quem tiver com problema vai ser tratado. Porque ele diz, hoje em dia, ele falou muito da AIDS, as pessoas tinham pânico, panicavam, mas, na verdade, hoje em dia, a pessoa fica com carga viral muito baixa, ele diz, a pessoa não transmite mais, se você tiver bem cuidado, ele diz, hein? Né? Não transmite mais, ele mesmo falou, ele diz, então, ele diz, é só baixar a carga viral e tudo mais. Agora, eu acho que eu vou ter que falar antes o que é, ou então eu vou ter que dar algumas informações antes para poder chegar na coisa, tá? Olha, tá muito esquisito a coisa que tudo tá aparecendo no mesmo dia, tá? Em vários lugares. Ninguém falava em drone. Hoje em dia, a Itália disse que vai jornais italianos vai usar drone para controlar as pessoas, tá? Eu não sei se eu mandei a cidade de Nice aqui, está utilizando drone com, no calçadão, eu mandei para você o link da cidade de Nice. Esse da RT, tá na tela. RT, é muito sério isso, muito sério, tá? Drone com alto-falante, nunca vimos isso, só em filmes de ficção científica. Ficção científica, né? Olha só, eu estou acompanhando todos os dias todas as informações de vários países, tá?
ninguém falou de drone antes, tá? Hoje você pega vários países que estão falando de drone ao mesmo tempo, tá? Então é o seguinte, o drone, tá mostrando aí, como é que é, o calçadão de início, o calçadão com o drone falando, por enquanto é só um drone falando isso, tá? Então, por que estão lançando negócio de drone que nunca foi utilizado nesse tipo de coisa? Ninguém queria isso, ninguém permitia isso, tá? E olha só, a Itália falando que está utilizando drone, tá? A França, Nice é um lugar que é considerado muito careta, tá? É lindíssimo, a região de Nice é lindíssima, é um dos lugares mais bonitos, eu entendo porque o turismo internacional começou em Nice, tá? O turismo, como a gente conhece, o turismo começou que não fosse religioso, começou na Inglaterra, indo para certos lugares da Inglaterra, pessoas de Londres, o turismo internacional começou essas pessoas, e russos também, mas ingleses, indo para a região da Côte d'Azur, né? Que é Nice, a principal cidade, Nice-Cannes, por isso se chama Promenade des Anglais, esse calçadão, tá? Mas é um lugar considerado muito careta, as pessoas são muito caretas, o lugar é lindíssimo, tá? Todo mundo ficou muito estranho. Quando eu falei aqui para outros franceses, aqui, o quê? Quer dizer que vai passar a ser normal ter drone? Entendeu? Nunca ninguém pensou isso. Vários países falam no mesmo dia. Está muito esquisito isso. De vários países falando no mesmo tempo. Da cloroquinina, tá? Que é um tratamento banal pelo paludismo, né? Que quando você fala aqui, várias pessoas tiveram na África, tiveram malária, né? Malária é o paludismo. Olha, meus amigos, se vocês quiserem informações, entrem nesse canal aí, para vocês entenderem um pouco. A coisa principal é o vídeo dele. Não precisa nem entender. Quando você vê a apresentação do lugar de laboratório, vocês entendem por que eu digo que um lugar desse equivale a uma instalação nuclear. O cara ser diretor disso é o equivalente a ser diretor de um, de um sítio nuclear. Como se fosse um lugar de produção de energia atômica. É o equivalente. Mas eu te digo, há 3 dias atrás eu não tinha essa consciência. Tá? Então, é uma coisa seríssima. Olha só, então, drones. E aí, Israel já está utilizando drones. Inclusive, fez um drone... Israel tem um plus, tem um patch. Ela vem com uma arma para metralhar no drone. Ele não filma e dá aviso só. Ele já metralha a pessoa junto. Só que eles estão indo pelo outro lado da pista. Falando de drone... ninguém falava de drone até ontem, hein, tá? Eu tenho um vídeo de um drone passeando um cachorrinho. Porque é uma coisa que dá ternura, mostrando outras utilidades do drone. Diz que o drone você pode oferecer o seu aperitivo para o seu vizinho, tá? Para você não ter contato com o vizinho. E mostra um drone passeando um cachorro, que é uma das coisas que as pessoas podem sair para fazer esporte, para fazer compras e passear o cachorro, tá? Isso é para trocar as coisas. Não é nem segredo, tá aí, ó, tá aí. Ó. Eu não sei nenhum segredo de nada, nada. Eu só vejo o que está acontecendo aí, entendeu? Só vejo o que está acontecendo aí, tá? E ligo os pontos, tá? Olha, na cidade de Vaux, perto de Veneza, tá? Colocaram um protocolo, que é uma cidade de 3 mil habitantes, que isolamento, todo mundo sendo testado, e isolamento dos casos contaminados. Aí passou de 3% da população contaminada, que é baixo, hein? 3% é baixo, francamente, vou separar tudo, para 0,3%. Ah, que legal, tá? Olha a Itália sendo utilizada. Nenhum lugar da Europa ainda foi isso, teve controle de teste de todo mundo. Este é o modelo sul-coreano. Desculpa, gente, se eu estou hoje um pouco confuso, porque eu estou meio assim, sabe? Teve conclusões e coisas que eu cheguei à conclusão hoje de manhã, entendeu? Preparando as coisas, tá? Para ligar os pontos. A gente vai chegar lá, tá? Olha, você se lembra que a gente estava criticando o Boris Johnson? Eu mesmo cheguei a achar estranho o Boris Johnson falar: não, vamos continuar a vida normal e vamos deixar contaminar e vamos seguir a vida normal? Pois é. Na verdade, parece que essa seria a melhor solução mesmo. E vou te mostrar por quê. A Suécia, se você vai lá em voltaire.net, o Thierry Messin, existe em português, tá? Site. Na Suécia, eles estão fazendo isso. Só os idosos e as crianças... Não, só os idosos têm necessidade de serem protegidos. Nada prova que a doença seja disseminada pelas crianças. Portanto, não praticam o confinamento de idosos, nem fecham as escolas, nem as empresas. Gente, por incrível que pareça, isso aí é o ideal. Calma aí, vou chegar lá. Por quê? É o principal. Então você vê que eles não estão caindo nessa. Eu sei, mudou tudo. Eu estou te falando, há 3 dias atrás eu não tinha essa opinião. Eu vou entender, eu vou explicar por quê.
Por que é isso? Porque realmente, como a Newsbud falou, a Sybil Edmonds falou, cuidado com as leis que eles vão passar utilizando essa crise sanitária, tá? Porque depois do 11 de setembro eles utilizaram leis que antes olha só, se você pegar... A lei chegou antes, João, porque o Joe Biden, que agora pode ser presidente, ele escreveu o Patriot Act em 96, então 5 anos antes do 11 de setembro, João. Exatamente. Olha, gente, não existia carteira de identidade. A carteira de identidade, na Primeira Guerra Mundial, ainda as pessoas não tinham carteira de identidade assim para todo mundo, não. Isso é coisa da década de 20. Tem amigos aqui que estudam a identificação das pessoas. Mais ou menos a partir da década de 20 e 30 que começa todo mundo ter uma carteira de identidade. Não existia essa coisa, né? Vocês vão entender onde eu quero chegar nas minhas suspeitas do que pode acontecer. Olha só, eu já encontrei, enquanto isso, o vídeo que eu falava, o documentário. Eu imagino que seja esse. Eu acho que é esse aqui, ó. A Batalha da AIDS. A batalha, em francês, La Bataille du Sida. É um documentário da TV Pública Francesa. Infelizmente, está fora do ar. O site do INA, Instituto Nacional do Audiovisual da França, está dizendo que está fora do ar agora. Eu espero que seja só uma coincidência, né? O pessoal assistindo demais, esteja fora do ar. Mas eu vou tentar ver se eu consigo baixar. Não consegui nenhum link que me dê não soube nenhuma mudança no INA. Um filme de 1h13 no documentário, mas é que traz todo a Infrarouge, que é um programa da TV Pública que traz documentários sensacionais. Eu assisti isso aí há muito tempo, mas me marcou nessa história, que eu falei como essas questões, supostos consensos científicos e tal, no final o que determina é o big business e a negociação política, onde, como ensinou Vera Thorsten, tudo pode ser negociado, né? Então, esse documentário é sensacional, acho que é muito pertinente nesse momento. Vou ver se eu encontro aqui ao longo do dia e se eu consigo publicar lá no Duplo Expresso. Infelizmente, será em francês, para quem compreende, João de Ataíde. Gente, a questão de ler em francês, tentar se informar, encontrar ler em francês e inglês atualmente é fundamental. Fundamental, tá? Olha, eu vou falar uma coisa aqui. Tem interdição de aos enterros. A gente soube de uma pessoa que tem avó que tinha 84 mais, que morreu de coronavírus, tá? A gente soube, tá? E não pode ir no enterro. Isso é muito profundo, porque nas sociedades, e são dos fundamentos da sociedade, as pessoas irem no enterro das pessoas. Lembra que você pode fazer compras. Quer dizer, a sociedade é isso? Você pode fazer compra, mas não pode ir no enterro do avô, do parente, do não sei o quê. É muito estranho isso. Ô, João, isso é uma coisa tão ancestral, né, que a gente tem que lembrar aí da trilogia tebana. Antigo não é isso, né? Então, a questão do direito dela poder enterrar o irmão lá, né? E não, porque tinha sido proibido, porque lá, acho que era o Creonte, né? O tio tinha falado, não, esse aí tem que ficar, tem que apodrecer, e os cachorros comerem e os urubus tirarem o olho. E ela vai lá e contraria a lei e enterra o irmão, e ela é condenada à morte por causa disso, né? E isso aí tem muito júri simulado que o pessoal faz dos primeiros períodos na faculdade de Direito, você julgar antigo, né? Tem que ser condenado à morte ou não por ter descumprido a lei, que é uma lei é lei, mas é uma lei moral pelo direito ancestral de enterrar os seus, né? Olha, isso é um processo de desumanização, de não poder ir no enterro, tá? E aqui as pessoas falam, vem cá, a última desumanização que teve aqui foi quando a SS estava por aqui, tá? A Segunda Guerra Mundial, a SS atirava, matava, perseguia judeus, perseguia o resistente, judeus e tudo mais, entendeu? Então, quer dizer, é uma forma de desumanização muito estranha, antropologicamente, esse negócio das pessoas mais próximas não poderem enterrar, tá? Inclusive porque não contamina, hein? Não é como houve certas coisas do Ebola, que o sangue ainda podia contaminar. Não tem nada disso. Então, tá? Olha, tem aqui também, sobre informação aqui, de pessoa que jovem, que o casal, os pais dele, tem 50 e poucos anos, estavam com coronavírus. E diziam que podia até fazer exercício. Eu falei, eles estavam tomando paracetamol? Não, tomavam chás, dizia que às vezes sentia um pouco o peito, né? E que estavam, direito, sem muito sofrimento. Tem também uma professora mais velha, ela deve ter 58, da universidade, que teve, né? Que talvez esteja ainda, eu não tive contato com ela, é de outra parte, né? Que disse que estava com dificuldade para dormir, entendeu? Tossindo para dormir, mas que não estava, assim, sofrendo mais do que se você tiver um grande catarro, uma coisa. Olha, eu não estou falando, tem que ter cuidado com as pessoas mais velhas, bem mais velhas, ou que têm outros problemas de saúde. Eu não estou falando isso. Mas ninguém tem dúvida de que
a mortalidade, a letalidade é baixa em comparação a outras coisas. A transmissibilidade é maior, mas a mortalidade é baixa em comparação a outras pestes, outras coisas. Gente, a peste, essa de 1600, a peste que teve na Idade Média ou em 1600, por exemplo, a peste da Idade Média chegou a matar 1/3 da população de certas cidades, tá? 1/3, tá? A sociedade continua, tá? Bom, continuando aqui a questão. Essa questão da militarização está estranha. Esses soldados aí... peraí, tem outra coisa. Bom, a atividade de controle da pessoa, tá? Em Roma disse que vão passar... Hoje falaram isso, hein? No mesmo dia soltaram drones e isso, hein? Tá? Em La Stampa italiano. Vão controlar todos os carros de Roma. E não só uma porcentagem dos carros que passam. Como geralmente eles controlam, entendeu? Alguns carros vão... Por amostragem. Não vai ser por amostragem. Agora todo carro vai separado. É muito estranho isso, tá? Muito estranho, parece coisa de guerra, tá? Olha só. Então, isso é muito estranho. E vão fechar as coisas de alimentícias no fim de semana. Por quê? Para entupir mais de gente durante a semana? O que é isso? Entendeu? Por que fechar? Por quê? Se é para comer, é melhor ter aberto mais dias, senão vai entupir mais gente. As pessoas vão ficar mais agoniadas. Saber que não podem ir no sábado ou eventualmente no domingo, tá? O Piemonte falou no Veneto uma coisa, como é que é? Disse que só quer que passeie com o animal 200 metros de casa. Ou seja, estão aumentando as coisas, tá? Uma coisa Bom, outra coisa que eu quero dizer agora. Bom, estou aqui um pouco ansioso, mais do que o normal, tá? O pessoal que me conhece, né? Às vezes eu rio mais e tudo mais. Olha, resumindo, a cloroquina e o DJ Raul, que é super simpático, se ele tem esse visual de Einstein, cabelo longo, simpático e calmo, nessa posição é porque permitem ele ser assim. Entendeu? Não é uma coisa de acaso. Eu vou falar o seguinte. Isso é o outro lado da pinça. Isso que eu tenho para falar. Isso é o outro lado da pinça. Porque as pessoas vão ficar enclausuradas durante 1 mês e meio, 2 meses. As pessoas estão chamando o exército e polícia. Tem muita polícia que está doente. Muita polícia que está doente. Tá? Por isso, inclusive, o exército, provavelmente, tomara que eu esteja errado, vai ser chamado também não só para repor a polícia, a função da polícia, mas como para controlar também a polícia. Porque o policial é uma pessoa normal, entendeu? É no sentido de que, na vida dele normal, entendeu? Ele também tem medo de ser contaminado, não sei o quê. Já teve vários policiais na França que estavam com medo de ser contaminados. Tem muitos que estão doentes, né? Inclusive, dá até um preconceito contra a gente que trabalha, já estou vendo que existe um preconceito contra a gente que trabalha em hospital, ou policiais também. São pessoas que têm contato, pessoas que podem ser vítimas de preconceito, tudo isso é um absurdo. E olha só, então o exército, eu acho que ele vai ser mobilizado nos países para poder fechar mais o cerco e também controlar a polícia. Porque um controla, você precisa de 2 poderes, entendeu? A polícia de um lado e tem o exército, mesmo que o exército não faça nada. Mas, olha, se você colocar um tanque numa praça principal de uma cidade que não vê um tanque desde a Segunda Guerra Mundial, entendeu? Dá um medo, não é? Você vai falar, caramba, vou ficar quietinho. Bom, isso é o outro lado da pinça, porque as pessoas vão estar insatisfeitíssimas de estarem, isso é o começo de estarem enclausuradas, tá? Isso serve para todos os lugares, praticamente, dos países. E vão começar a se revoltar. Então, vai precisar muito controle e as medidas vão ficar cada vez mais rígidas, tá? E aí, tem essa saída. A saída vai ser o modelo da Coreia do Sul, como é que é fazer o exame em todo mundo. Já estão se falando de mandar exames para casa das pessoas e a pessoa fazer autoteste, tá? Tomara que eu esteja errado, tá? Tomara que eu esteja errado com o que eu vou falar agora. Todo mundo vai fazer autoteste, todo mundo vai fazer. Claro, assim a pessoa que não tem não está contagiada vai poder sair e vai voltar ao normal em partes. Sim, aí você vai ter 1/3, metade da população, talvez, que possa sair, talvez 2/3 que possam sair, fazer as coisas, aos poucos vai estar indo. As pessoas vão estar super felizes de estarem voltar. Pode ter uma grande discriminação com as pessoas que estão contagiadas, mas, ao mesmo tempo, um retorno ao normal, porque, bom, você está contagioso, mas ele disse, o Raul diz que é 20 dias que a pessoa é contagiosa no mar, entre doença e cura, entendeu? Mais ou menos isso que ele diz, né? Mais ou menos isso. Então, bom,
ele diz, no momento que a pessoa está curada, ele diz, a gente deixa ela aqui 4 dias observando, mas que está curada, não transmite mais, pronto, entendeu? Então, as pessoas vão aceitar isso, só que, como isso vai ser feito, provavelmente vai ter uma espécie de cartão que vai dizer, ou uma app, entendeu? Um cartão ou uma app, uma coisa que diga, não, eu não tenho não, então eu posso sair. E as pessoas vão se sujeitar a isso, tá? E uma espécie de novo controle de identidade. Tá? Só que vai ter um controle do gênero biológico que vai voltar tudo, mais ou menos ao normal, alguns meses. Porque ele diz que todos os coronavírus que ele conhece param no verão. As pessoas até falam, mas é por quê? Por causa do calor? Ele fala assim, olha, não sei se é por causa do calor, mas eles param no verão. E esse aí, ele falou, esse vai parar no verão. Ele falou assim, olha, eu não tenho bola de cristal, mas se for como os outros, ele para na primavera, verão. Tá? Ele diz, tem um monte de coronavírus, esse é o 21º que está por aí, rodando por aí. Bom, isso, mas aí no Brasil não estaria espalhando, a gente está em pleno verão no Brasil. Essa é uma das questões. Mas esse vai se espalhar da mesma maneira, com a mesma Ninguém sabe coisa. Entendeu? Ele fala que no norte, por enquanto as infecções são maiores no norte, ele diz, no norte é assim, ele fala com maior tranquilidade. Olha, veja bem, hoje é um dia importante, João, porque o número de mortes na Itália ultrapassou em números absolutos o número de mortes na China, sendo que se comparar as duas populações, né, é uma coisa assim, assustadora. Olha, eu não estou duvidando das coisas que o Raul diz. Provavelmente o que ele diz, tudo é verdade. O que eu estou falando é a utilização política para o controle que vai ter da cloroquina. Quer dizer, é fácil, gente, se curar, vamos acabar com isso em alguns meses, tá? Todo mundo vai se testar, e você, quem não tem, pode sair, quem tem ainda quarentena, mas 2, 3 dias depois, 4 dias depois você não tem mais, vai poder voltar ao normal. Só que como que a gente vai guardar isso? A carteira, uma nova espécie de carteira de identidade, ou de alguma coisa, um cartão, ou que vai mostrar que você não tem isso. E aí você vai poder retornar. E isso, provavelmente, você pode ter a cópia disso, vai ter a cópia disso no seu celular, tá? Para mostrar que, olha, eu não tenho nada. Talvez no início tenha várias maneiras. Você pode mostrar por cartão, pode mostrar por um papel, uma atestação, está atestado no celular. Mas depois, no futuro, as pessoas mais velhas que não têm celular, mas depois, daqui a alguns anos, isso vai se incorporar na vida das pessoas. Que nem que você tem uma carteira de identidade, você não tem um passaporte biométrico? Isso não existia. Olha a palavra, bio, não é? Passaporte biométrico? Quem sabe vão incluir os dados, se você tem esse coronavírus ou não, no passaporte biométrico. Não é tão difícil. Se é passaporte... Algo do gênero, entendeu? Isso está se mostrando uma mudança para os próximos meses, para os próximos anos. Esse primeiro teste... Aí tem uma coisa em relação à resposta ao que você falou. Se for como arma biológica, não está funcionando. Aí eu não concordo. É que nem a ditadura no Brasil. Ela não foi tão grave porque ela não matou muito, então ela não foi tão forte. Não, ela foi hiper eficaz, a ditadura no Brasil. Matando pouco, ela foi hiper eficaz. Tá? Então o que eu digo é, o vírus como arma está funcionando perfeitamente, mesmo tendo uma taxa de mortalidade baixíssima. Ele não é que ele está dando errado, que era para ele matar mais gente, não. Olha, eu espero estar enganado, tá? Está servindo para dar um reboot no mundo. Tá? E tem como um grande experimento de engenharia social. As coisas vão voltar ao normal, mas num patamar de controle muito maior do que antes. Serve para mostrar que no futuro, sob alegações de crise sanitária grave, por exemplo, um vírus realmente mortal, 10, 20% da população, entendeu? Que pegue 10, 20% da população. Gente, não tem gente caindo, morrendo. Teve surto, mesmo a gripe espanhola era bem pior, hein? Teve época da peste ou coisa assim, que a pessoa caía no meio da rua. A gente não está nesse nível. Não está nesse nível. Mas no futuro eles podem fazer algo do gênero, porque já viram que uma coisinha dessa aí cria isso, entendeu? E quando no futuro, eu não estou falando nem que eles vão fazer um vírus mais forte no futuro, mas eles sabem que se quiserem, com uma coisa que realmente mate 10, 20% da população, conseguirão facilmente um controle total muito mais autoritário do que o autoritarismo que iremos sair dessa crise, que já será excessivo. Então, o que eu digo é que essa coisa de fazer a cloroquina, seja de Raul, seja é o outro lado da pinça. É a coisa que diz, não, mas a ciência pode nos salvar, e veja como é fácil os avanços da ciência. Sim, eu não tenho nenhuma dúvida. Mas nunca na história humana toda uma população
foi feito um exame em toda a população. Por nenhuma coisa, nem por AIDS, nem nunca na história humana, toda a população do país foi testada por alguma coisa. Nem vacinada em alguma coisa. A vacinação é massiva, mas nunca ela foi 100% da população. Muitas vezes ela é opcional, muitas vezes ela não é 100%. É a maioria da população, 80%, mas nunca houve nada na história, uma coisa que todo mundo fizesse um exame de sangue, que vai fazer um banco biológico das pessoas, tá? E depois volta tudo ao normal, mas a gente não sabe até onde isso vai ser usado, essa questão do banco biológico, como o filme Gattaca, tá? E como outros filmes de ficção científica, inclusive, talvez ter tantos filmes de ficção científica nesse aspecto, pode ter sido uma maneira de mostrar, não, isso é teoria da conspiração, isso é coisa de filme. Não, está se mostrando que não. Infelizmente está se mostrando que não. E vou falar uma coisa, olho na questão da Coreia do Sul, tá? A Coreia do Sul é grande aliado, ocupado, de certa forma, pelos Estados Unidos, ou aliado, não sei o quê. Vou falar uma coisa. O fato... Gente, hoje tudo é questão de pinça. A pessoa faz uma coisa e faz outra coisa contrária. Ninguém falava muito de Coreia do Sul, até o Oscar, né? Que o filme ganhou, o Parasita ganhou do Oscar do Sul. Vou te falar uma coisa. Não foi à toa que ganhou. Se o Oscar no Brasil foi utilizado no Brasil, em relação ao Brasil, foi utilizado para justificar o golpe, a pinça do golpe, quer dizer, o pedaço da esquerda que está dentro do golpe, né? Foi utilizado o Oscar para isso, né? Isso foi a coisa secundária. Para mim, o fato de que o filme que ganhou foi sul-coreano e que o Trump falou mal dele, quando o Trump fala mal dele, isso é pinça. Chamou uma atenção enorme. Gente que não dá bola para Oscar falou, uau! O Trump falou mal? Gente, isso que é guerra híbrida, isso que é pinça. Mas só uma coisa, eu só saquei isso hoje. Ontem eu não tinha essa consciência, eu saquei isso hoje, de manhã. Eu fui ver, mas olha, você tem um exemplo aqui muito próximo. Você vê também, por exemplo, Eduardo Bolsonaro e Glenn Greenwald criticando, batendo de um youtuber revolucionário, mas não tem tribuna melhor, não tem holofote melhor do que o Eduardo Bolsonaro botar no Twitter dele. Olha esse aqui revolucionário, como é que ele é e tal. Então, essa coisa da crítica que é uma promoção, isso aí a gente vê até na nossa micro-realidade aqui, João Jataíde. Exatamente, está cheio de gente que tem coronavírus, mesmo o Bolsonaro pode ter, e se estiver bem tratado, tudo bem. Se ele tiver uma coisa para ser entubado, se precisar, perto dele, provavelmente ele vai escapar. Algumas pessoas mais velhas não escapam, mas provavelmente vai escapar. Tem várias pessoas sendo tratadas, entendeu? Entendeu? A questão... Se lembra que o Piero Leiner falava de reboot no sistema? Mas ele falava só a nível de Brasil, entendeu? E o reboot veio por outro lado, tá? Por outro lado, o reboot. A gente pensava que o reboot vinha só do lado político que a gente está habitual, mas justamente a questão da guerra híbrida é usar um lado que a gente está usando. Então, para mim, essa coisa do Oscar da Coreia do Sul foi para chamar atenção para a Coreia do Sul. A gente tem uma coisa que a gente vai usar, vai ser utilizado o modelo da Coreia do Sul. A gente vai falar de China e Coreia do Sul, mas a gente precisa da Coreia do Sul porque não é... A China é o próprio inimigo. Então, a gente pode citar a China, porque são os mais avançados. Esse cara de Raul fala, não, os chineses são os mais avançados. Mas precisa de um outro modelo possível que seja dentro do sistema capitalista democrático, entre aspas, tá? Alinhado com o Ocidente. Esse modelo é a Coreia do Sul, e que vai ser isso. Vai ter que ficar uma repressão muito grande, que as pessoas vão ficar enclausuradas e falar, meu Deus, a gente quer tudo para sair disso. Vai sair disso com a questão da ciência, e fácil, e barato. Por que tem que ser barato? Porque tem que todos os países poder fazer isso, entendeu? Vai escapar, engraçado, vai escapar os países africanos, aquelas populações que são isoladas, as grandes cidades, capaz. Mas, na verdade, pouco importa, esses países importam menos. O que importa são as populações dos países mais centrais, inclui o Brasil, e as populações urbanas que fazem as decisões. Não é o agricultor, pequeno agricultor que está no fundo do sei lá, do Tocantins, não é esse que altera a questão. São as questões das pessoas que estão na cidade, que fazem os trabalhos, greves, que fazem protestos, que fazem as coisas pensantes, que fazem lives. Essa aí que é a população principal que tem que controlar, entendeu? O fato de que vai ter gente no interior do Sudão que não vai ser controlada, por isso tem que ser uma coisa barata. Já se sabe... Vem cá, esse DJ Raul, ele é um cara de ponta. Se você põe o nome dele aí, um cara de ponta. Se ele sabia disso antes, e os vídeos dizendo dele disso, quando apareceu na China, já estavam publicados antes, você acha que o governo
francês, americano não sabem. Eu que sou um Zé Mané aqui, que só fico vendo na internet as coisas. Eu sabia já alguns dias atrás. Como é que as pessoas que trabalham com biossegurança não vão saber disso já muito antes? Então, por que no primeiro momento que apareceu isso não se falou em cloroquina? Entendeu? É porque tem timing muito estranho acontecendo em vários países ao mesmo tempo. Esse timing é o que mostra mais de que tem essa manipulação política atrás do vírus, seja ele criado, harmonizado, né, como weaponized, né, ou não. Eu acho, e muita gente acha, que ele foi uma arma química. Mas mesmo se não for, ele pode ser, ele está sendo utilizado de uma maneira muito ao mesmo tempo por vários países ao mesmo tempo, vários dirigentes ao mesmo tempo. Seja no Chile, seja na Bolívia, no Brasil, vem cá, na França, na Espanha, nos Estados Unidos, quando houve uma coisa ao mesmo tempo em todos esses países ao mesmo tempo? Nunca. Sempre foi uma coisa, tem o ébola na África, mas não tem nada a ver aqui, não tem nada a ver o Brasil, não tem nada a ver com isso, a Espanha não tem nada a ver com isso, e agora está tendo isso. Então, esse mostra, o engraçado é que todas as pessoas falavam em governo mundial, mas é que a gente pensa, governo mundial, é um cara que vai mandar tudo, não é isso. É um grande grupo, um pequeno grupo, né, um grupo de poderosos controlando cada vez mais, né, os outros. Todo mundo que falava nisso, que parecia até exagero, está mostrando que, na verdade, é isso aí. Quando houve uma reação, no mesmo dia, eles estão soltando as informações no mesmo dia, de um país para o outro. País que tem nada a ver, desde quando os Estados Unidos faz alguma coisa no mesmo dia do que a França? Desde quando? Por que falar em drones no mesmo dia? E aí a gente vai se acostumar a ter drones, porque ninguém está acostumado a ter drone de polícia hoje em dia, né? Hoje em dia não, né? A gente não vai gostar disso. Se lembra quando teve câmera? Quase não tinha câmera até o 11 de setembro. Uma outra câmera, né? Nas ruas. Depois disso começou a ter câmera, hoje a gente é acostumado, que tem câmera em tudo quanto é lugar. Então pode ser isso, mostrando inclusive que os drones são simpáticos, que resolvem coisas, né? Para poder que seja drone, justamente para as pessoas que estão no campo ou na rua serem interpeladas, no sentido, no início, por uma coisa mais leve, no início agora vai ter só alguns drones, mas no futuro vai ser normal a polícia ter um monte de drones, entendeu? Outra coisa que me preocupa mais ainda, então eu acho que vai ser o controle biológico, justificativa para o controle biológico e justificativa para a utilização de drones. Que até então as pessoas são muito, muito contra a questão de drones, né? Eu mesmo falava assim, por que se os drones são tão perigosos para você encher, sei lá, você está no 10º andar e uma pessoa pode vir olhar na sua janela, você nua, não é? Por que se permitiram tanto os drones serem como um brinquedinho? Gente, não pode, cara. Se o drone é uma coisa perigosa, não é? Ele pode levar uma pequena bombinha, uma coisa assim. Por que permitiram isso? Permitiram para que eles sejam simpáticos, para que justifique a utilização deles. Você se lembra que já estão cantando a bola há algum tempo que a Amazon pediu para poder fazer entregas por drones? Se lembra disso? Uhum. Já tem 2 anos que a gente ouve falar disso, aí não teve, 3 anos, será que vai ter? Aí a gente fala, quanta gente desempregada, né? Vai ser, mas não, nunca teve. Pois é, agora já não precisa mais ele pedir, tem pouco tempo, vai acontecer. Então, para mim, é para justificar essas 2 coisas, tá? Controle, uma espécie de carteira de identidade biológica e utilização de drones, tá? O que é mais triste? Países que resistem, que estão fora desse sistema, são capazes de fazer as mesmas coisas, sobretudo a parte de controle biológico, por outras razões, não pela mesma razão do Ocidente, tá? Por quê? Digamos que todo o Ocidente passa a ter controle biológico. Não, mas isso aí já é inclusive ilustrado, João. Ontem saiu a notícia de que a Venezuela já tem parte do país em lockdown e tal. E também combinado com a notícia de que a Venezuela pediu um empréstimo emergencial para o FMI para poder combater os efeitos da pandemia e foi recusado pelo FMI, assim como os Estados Unidos redobraram as sanções econômicas sobre o Irã, que está sendo, né, muito atingido. Exatamente. Exatamente, não teria nenhum sentido, né, redobrar esse problema. O problema é que países que não estão por exemplo, nesse controle total, de querer controlar boa parte do mundo, ou seja, a China e a Rússia, né, que na verdade estão sendo atacados, né, por essa coisa, é possível que isso que é muito triste, que como todo mundo ocidental vai passar a fazer controle, uma carta biomédica ou utilização de drone, então esses não podem ficar atrás, você entendeu?
digamos que todos os países ocidentais digam, olha, chineses, vocês podem vir aqui com a sua própria carta de controle biomédico. Então, pelo menos os que viajam vão ter que ter. Quer dizer, os países, mesmo que não tenham gerado isso, eles talvez, em reação, vão ter que fazer essas medidas. Não só isso, João. O controle quem vive nesse contexto de guerra híbrida, o controle social interessa a todo mundo. Então vamos olhar, por exemplo, como a guerra ao terror, que foi o que permitiu o primeiro grande pacote legislativo de controle do indivíduo foi ecumênico. Então, o Vladimir Putin promoveu a guerra ao terror checheno, o chinês promoveu a guerra ao terror uigur, o americano a guerra... Todo mundo islamista. Ainda foi ecumênica da onde vinha. Né? Todo mundo era coisa islâmica. Mas, enfim, todo mundo conseguiu aumentar o controle do indivíduo. E as pessoas falam, é pro bem. Porque se o Irã não tem esse controle, se a Venezuela não tem esse controle, se a Rússia não tem esse controle, os americanos já tinham... derrubado, fatiado o país, roubado a riqueza. Tudo bem, não estou entrando nesse mérito. Mas assim, se é por boa ou má razão que precisa controlar o indivíduo. Já nos Estados Unidos não, é para poder sacar mais da classe trabalhadora, finança e tal, blá, blá. Não estou entrando nesse mérito, mas que a todos os governos, a toda a elite política convém controlar mais a sua população, isso não parece ser colocado em dúvida, às vezes até usando a mesma desculpa. Lá atrás foi o terrorismo islâmico, todo mundo, você vê aí, China, Rússia, Estados Unidos, e agora é o coronavírus, João de Ataíde. Concordo totalmente. A questão do controle pelo terrorismo tem uns 20 anos, mais ou menos, que começou pouco a pouco, né? Mais ou menos, 8 anos, vai por aí. E agora todos os países também talvez vão passar a controlar por coisa biológica, coisa assim, né? Uma coisa muito preocupante, um novo reboot, é o que parece que está parecendo, tá? Pois nunca se pensou, 10 dias atrás, nunca se pensou que isso ia acontecer. 10, 11 dias atrás, 15 dias atrás. Está muito rápido, entendeu? Está muito rápido. Francamente, eu acho que a China é vítima. Hein? Ela não precisava disso para poder controlar melhor seus cidadãos, ela tem outros gêneros se quiser controlar. Para mim, a China é vítima. Então, quer dizer, é possível que as pessoas passem a ter um tipo de controle biomédico maior, né? Lembra que existe gente ilegal aqui, por exemplo. Como é que vão fazer? Cada pessoa vai ter que testar e mandar, entendeu? Olha, na Itália, hoje soltaram na França, hoje soltaram na Itália, ontem na Itália, hoje na França, que começou a ter pessoa presa por desrespeitar. A detenção provisória, sabe? Garde à vue, quando você fica assim uma noite. Até então não se falava nisso, se falava em multa, se falava em, olha, volta para casa. Agora estão falando em coisa assim, né? Muito estranho, né? Falar que a pessoa pode ser presa por isso. Gente, depois ter os marcadores... você é uma pessoa que é um assassino em potencial porque contamina, não sei o quê. Isso aí está aparecendo, as pessoas da França se lembram quando as pessoas marcadas assim eram com uma cruz. Como é que é? Era o judeu marcado com uma estrela de Davi, era o homossexual marcado com, acho que um triângulo amarelo, era o comunista marcado com uma coisa vermelha, que eram assim, eles poderiam fazer algumas coisas, mas eram perigosos, não podia se aproximar, não podia ser simpático com eles. As pessoas se lembram, as pessoas mais velhas daqui se lembram. Então, quer dizer, um controle médico assim, sanitário, lembra os leprosos, e aí, eu vou falar uma pequena coisa. Ninguém mais apropriado para explicar o fundo de tudo isso do que o Michel Foucault. Michel Foucault escreveu Surveiller e Punir, eu acho que é da década de 80, eu acho, talvez 80 e pouco, se chama Vigiar e Punir, tem em português. E, meus amigos, tem gente aqui, né, tem pessoas, né, pensadores de esquerda, que não gostam muito do Michel Foucault, porque acha que ele foi operado não é operado diretamente pela CIA, não é trabalhar pela CIA, foi assim, as coisas dele ganharam mais reverberação pela aquele projeto de colocar para frente certos intelectuais franceses, né? Tem até vídeo falando sobre isso, até vídeo em português falando sobre isso, entendeu? Não estou falando que não foi, não. Só que eu sempre falei assim, uma teoria, ela serve para explicar um determinado fenômeno. Você não precisa ser 100% contra uma coisa ou 100% a favor, tá?
Então, ele pode ser naquele aspecto... Ele fala da microfísica do poder também, tá? O que o Michel Foucault fala no futuro, talvez sexta que vem, a gente volte a isso com detalhes, para fechar um pouco isso. Ele mostra que o surgimento do hospital e do presídio, entre o final do século XVIII e... Entre o século XVIII e o século XIX, tá? No Ocidente, né? E depois vai para o resto, né? É ao mesmo tempo. Ele fala de três coisas. Que o hospital foi criado, não existiam hospitais como a gente conhece, tá? Tinha coisas da igreja e tinha coisas militares só, tá? Caridade de igreja, tá? Hospital, saúde pública, hospital, a prisão e o panóptico surgiram ao mesmo tempo. Panóptico é você de uma posição ver tudo, tá? Então tem prisões que foram criadas no final do século XVIII ou do século XIX, que a pessoa, um guarda, conseguia ver todo um andar de dois lados ao mesmo tempo, três lados ao mesmo tempo. Não é uma coisa tão misteriosa assim no Brasil. Existe isso em Recife. É o centro, que era a prisão de Recife, que é um centro de arte de Recife, tá? Que é um prédio histórico, tombado. Era uma prisão e que cada cela virou uma loja, tá? Uma lojinha de artesanato, muito lugar legal isso em Recife. Você fica no meio, onde tem até apresentações, às vezes, Bom Meu Boi, Cavalo Marinho, que eu fui ver, e você consegue ver as duas alas ao mesmo tempo. Isso é o panóptico, tá? Isso é o panóptico do século XIX, e hoje o panóptico é ver pelo celular, ver pelo, ver pelo o drone, é o controle total. Então, Michel Foucault, ele mostrou como tudo isso estava ligado. Você não precisa estar conectado em tudo que o Michel Foucault falar e falar que tudo que ele falou é 100%. Não, eu utilizo essa teoria dele, entendeu? Mostra que serve para explicar como a prisão e o olhar tudo de controle e a saúde pública foram criados ao mesmo tempo. Olha só, vocês se lembram que o Pepe Escobar tinha dito que ao redor do Trump tinha dois grupos, um grupo mais razoável, mais normal, digamos, né? E o outro que eram os fundamentalistas, acho que é isso, fundamentalistas cristãos da Armagedon, que queriam um ataque rápido contra a China, porque dentro de 1, 2 décadas os chineses já seriam hegemônicos e seria tarde demais para os Estados Unidos, não é? Se lembra que, acho que o Pepe Escobar falou várias vezes disso, né? Que em torno do Trump tinha... Pois é, talvez esse grupo que fala que queria o ataque imediato contra a China, eu acho que é esse grupo que fez isso. Talvez. Me levanta a questão. Será que esse grupo realmente fez o ataque? E o ataque é esse? Pronto. Deixo tudo isso no ar. Espero que eu esteja errado. Eu quero estar errado. Eu quero estar exagerando. Pelo menos exagerando, meus amigos, nessa luta análise. Uma hora que eles vão querer aumentar o pânico das pessoas vai ser quando cortar um pouco a internet. Cortar por um dia. Isso vai aumentar a ansiedade das pessoas. É claro que isso é uma das coisas que eles podem utilizar para que as pessoas fiquem tão ansiosas, tá? Um momento que depois qualquer coisa elas vão aceitar. A gente tem que estar preparado para isso. E vou te falar uma coisa. Não, inclusive, isso aí é importante porque eu estava até falando ontem, inclusive, o tal do evento 201, que foi aquele da simulação em novembro, falava expressamente em cortes parciais, né, bloqueios parciais da internet para evitar o pânico. Então, para chegar nisso, João, como o conselheiro federal da Suíça falava, olha, não dá para você chegar torando, você tem que ir preparando a pessoa, tem que ir esquentando. Então é possível que, por exemplo, surja, estou aqui especulando, pensando agora, reagindo ao que o João falou, surja um pânico estimulado na internet em que haja um consenso social falando o seguinte, não dá, uma fake news que fala, olha, isso aí provocou o caos no paizinho Y. Assim, esse aqui foi o boi de piranha. Caiu e todo mundo concorda que esse resultado não é desejável. Então, nós precisamos empoderar os nossos administradores para evitar que o que aconteceu de terrível, pode ser mesmo, terrível que aconteceu no paizinho Y, por causa dessa coisa, que a gente precisa dar as ferramentas para que os estados controlem, possam evitar, se eles identificarem lá com um algoritmo bonzinho, que fala, olha, isso aqui está gerando um pânico, vamos parar, seja necessário e tal. Então, tudo isso, né, vai ser... Aí às vezes cola ou não cola, aquela também do João sem braço, botou, colou ou não colou, o pessoal aceitou ou não aceitou, mas vai nessa dialética entre administrador e administrado, em que a temperatura está subindo, a ranzinha está lá, ai, que quentinho aqui na minha casa. A gente tem que estar preparado, porque eles podem utilizar, dependendo do país, utilizar os cortes de internet, uma grande redução, porque é o que você falou, as pessoas no trabalho não utilizam a internet, já utilizavam antes. Pode ter um pouco de sobrecarga maior, mas não mega sobrecarga maior. Uma parte, sim, mas
Outra, não, tem cabo de Ô, internet. João, fim de semana o pessoal não ficava em casa vendo streaming? Fim de semana e Quando feriado? tem muita Por que chuva, agora tá fica- caindo? Caiu no fim do ano, Natal, Ano Novo, ficou ruim? A ponto de eu mostrei aqui ao longo do programa, o pronunciamento oficial da União Europeia, falou, não, tá caindo porque o pessoal tá vendo Netflix demais em casa. Ué, mas fim de semana, Já toda falaram, semana, já toda semana falaram. não acontece isso? Assim, curioso. Já falaram até na Alemanha, já levantaram até a possibilidade da pessoa ter chip implantado. E você vê como já está rolando essa coisa, né? Esse eu ainda não vi. Eu vi comentando rapidamente, não vi ainda num jornal, não, tá? Mas olha só, eles vão usar isso, e vou falar uma coisa. Vai ter um certo desabastecimento, é claro que vai. Não estou falando que vai faltar tudo, todo o tempo, em todos os lugares. Não, mas um certo desabastecimento vai ter. Mas não é agora, vai ser daqui a 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas. Não tem como não haver um certo desabastecimento. Não estou falando que tudo vai acabar, não é isso, tá? Agora não tem como, porque a produtividade vai ser menor, um carro vai quebrar, você não consegue resolver, vai ter uma pessoa... Não tem como. Algumas coisas vão faltar, entendeu? Tá? Então, tudo isso vai gerar uma ansiedade e um pânico que vai ser utilizado para poder passar leis dessa maneira. E, olha, são pessoas de diversas tendências políticas que estão dizendo isso, que fazem análise disso, entendeu? Não é só a gente aqui, não. Várias pessoas já estão falando para isso, tá? Então, fiquemos preparados para esse tipo de coisa, tá? Eu acho que eu resumi as ideias que eu tinha para passar. Isso. Essa eutanásia é muito importante, quem puder rever essas coisas que eu falei aí. Certo. Eu acho que eu disse coisas bastante importantes sobre os dois lados da pinça para obrigar a gente a ter controle biomédico e pronto. É isso aí. Muita gente...